Olá, pessoal. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula de gramática de língua portuguesa, termos da oração. Então, olha só, anteriormente estudamos o que é sujeito e predicado e, claro, classificação do sujeito. Então, fizemos o quê? Um estudo de uma parte da gramática que nós chamamos de sintaxe. Quando estudamos, fizemos análise sintática das orações. Quando fazemos análise sintática de uma oração, analisando sintaticamente uma oração, nós determinamos os nomes dos termos da oração, ou seja, das palavras que compõem uma oração. Estudamos nas séries anteriores as classes de palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e assim sucessivamente. Isso é estudar as palavras morfologicamente. Aqui estamos vendo qual a função de cada uma dessas classes de palavras dentro de uma oração. Quando se estuda função substantiva, o adjetivo, numeral, pronome, ele adquire um outro valor, que é um valor sintático. Então, estaremos estudando, na verdade, os termos da oração, que são essenciais, são três: essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes da oração são complementos verbais, que se dividem em objeto direto e objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Também vamos estudar o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, que na verdade vai estar dentro do predicado geralmente, tá certo? Os termos acessórios de uma oração são três: adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e o aposto. Existe também um termo que nós chamamos de vocativo, mas que se estuda isoladamente. Nem é um termo integrante, nem é um termo essencial e nem é um termo acessório, mas é assunto para uma outra aula. Então, vamos revisar os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Sujeito é de quem ou do que falamos, e predicado é tudo aquilo que falamos a respeito do sujeito. Os termos integrantes da oração são, como falei anteriormente, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Estudaremos o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto e estudaremos também predicativos. Então, olha só, por que nós chamamos de termos integrantes da oração? Porque são palavras que compõem o sentido do verbo e dos substantivos presentes na oração. Os termos integrantes, assim como os acessórios, eles estarão dentro dos termos essenciais da oração. Então, vamos continuar aqui. Aquela linda garota comprou vários vestidos. Então, vamos começar pelos termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Então, para eu localizar o sujeito e o predicado, eu farei aquela pergunta ao verbo que nós aprendemos anteriormente. Quem comprou vários vestidos? Então, de acordo com o contexto, quem comprou vários vestidos? Aquela linda garota. Aquela linda garota é o sujeito da oração e comprou vários vestidos é o predicado. Observem que quando analisamos os termos essenciais da oração, nós analisamos a oração na íntegra. Por isso é que dizemos que os termos integrantes e os acessórios estarão dentro dos termos essenciais da oração. Os essenciais são aqueles que não podem faltar. Os integrantes e os acessórios, eles complementam os termos da oração essencial, mas às vezes eles são dispensáveis ao entendimento da oração. Os essenciais não são dispensáveis, eles são indispensáveis. Então, vamos lá. Quem comprou vários vestidos? Aquela linda garota. Aquela linda garota é o sujeito da oração, está presente, então nós vimos se estiver presente na oração, ou é simples ou é composto. Temos mais de uma palavra aqui, portanto, temos que saber qual é a mais importante ou quais são as mais importantes. Então, observem que aquela comprou vários vestidos, não tem muito sentido. Linda comprou vários vestidos, já apresenta um sentido. Garota comprou vários vestidos. Então, a palavra mais importante é garota. Professora, mas linda também dá para entender? Dá. Só que observem que aquela se refere à garota e linda também se refere à garota. Então, garota é a palavra central do sujeito. Portanto, essas palavras aqui se referem ao substantivo garota, morfologicamente é um substantivo,
mas sintaticamente é a palavra mais importante do sujeito, portanto, é o núcleo do sujeito. Então, qual é o sujeito da oração? Aquela linda garota comprou vários vestidos. O sujeito é aquela linda garota. Qual é a palavra mais importante do sujeito? Garota. Como só temos uma palavra mais importante, temos um sujeito simples. Retiramos o sujeito, tudo que sobrou aqui é o predicado. Qual é o predicado? Comprou vários vestidos. O predicado ele também tem que apresentar um núcleo ou núcleos. Quando o predicado apresentar um verbo que indique uma ação, esse verbo de indicação será sempre núcleo do predicado. Então, qual é o verbo do predicado? Comprou, que vem do verbo comprar. Comprar, indicação, movimento. Portanto, comprou é um verbo morfologicamente e sintaticamente é o núcleo, a palavra mais importante deste predicado. Então, qual é o predicado? Comprou vários vestidos. Qual é o núcleo do predicado? Comprou, que é um verbo que indica uma ação. Então, nós analisamos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Agora, vamos partir para os demais termos, que são os termos integrantes da oração. Olha outro exemplo. Meus novos amigos falaram a verdade. Então, olha só. Quem falaram a verdade? Meus novos amigos. Meus novos amigos é de quem estamos falando, portanto, é um termo essencial que nós chamamos de sujeito. Está presente na oração, ou é simples ou é composto. Aí vamos para aquela regrinha. Meus falaram a verdade. Novos falaram a verdade. Amigos falaram a verdade. Então, das três palavras, a mais importante é amigos. Só tem uma. Como só tem uma, eu tenho um núcleo do sujeito, portanto, eu tenho um sujeito simples. Então, sujeito, meus novos amigos. Núcleo do sujeito simples, amigos. Retira o sujeito, tudo que eu falo sobre ele é o predicado. Qual é o predicado? Falaram a verdade. Todo predicado apresenta um núcleo. Se esse núcleo for um verbo que indique uma ação, eu posso ter um verbo transitivo ou eu posso ter um verbo intransitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que pede um complemento. Parou nele, não tem sentido completo. E o que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa de complemento. Parou nele, entenderemos a oração. Então, vamos verificar que tipo de verbo nós temos, se é transitivo ou intransitivo. Meus novos amigos falaram. Se eu parar em falaram, vocês vão perguntar, professora, falaram o quê? Então, eu vou ter que dizer a verdade. O que é que significa? Que o verbo falar indicou uma ação, então ele pode ser transitivo ou intransitivo. Como o verbo parou nele não tem sentido completo, ele é transitivo. O verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo. Falaram que a verdade. Esse verbo, quando eu pergunto para ele, para localizar o complemento verbal, eu pergunto sem preposição, porque o é um artigo. Significa que o complemento também não terá preposição. Portanto, é um verbo porque indicação, transitivo porque não tem sentido completo e transitivo direto porque pede um complemento sem preposição. Quando o complemento do verbo vem sem preposição, então o tempo nós chamamos objeto direto. O que eu posso considerar preposição? Quais são elas? De, desde, perante, com, contra, sob, sobre, a, igual a, para, do, da, dos, das. Então, todas essas palavrinhas aí que eu citei, elas são preposições. E geralmente, quando aparecem um complemento, eu digo que o complemento é um objeto indireto. Complemento verbal, viu? Meus novos amigos não gostam de suas atitudes. Observem o seguinte: meus novos amigos, eu já sei que é o sujeito, não gosta de suas atitudes, não gostam de suas atitudes, é o predicado. Sujeito simples, não gostam de suas atitudes, é o predicado. Então, analisei a oração inteira com os termos integrantes. O verbo do predicado é gostam, que vem de gostar. Portanto, é um verbo que indica uma ação, pode ser transitivo ou intransitivo. Quando o verbo pode ser transitivo ou intransitivo, então a gente já tem a possibilidade de ter um termo integrante da oração. Então, vamos ver aqui. Parou aqui. Meus novos amigos gostam.
Observem que se eu parar aqui, não tem sentido completo. Professora, gostam de quê? De suas atitudes. Então, na verdade, não gostam, né? De suas atitudes. Então, o verbo gostar é um verbo porque indica uma ação. É um verbo transitivo porque está pedindo um complemento e é transitivo indireto porque ele pede um complemento com a ajuda de uma preposição. Observem que entre o verbo e o complemento apareceu a preposição de. Então, meus novos amigos, sujeito da oração, não gostam de suas atitudes, predicado. Gostam, núcleo do predicado, verbo com indicação. É um verbo transitivo indireto porque pediu um complemento com o auxílio de uma preposição. Olha, quando o verbo é transitivo indireto, eu pergunto para o verbo com auxílio de uma preposição. Não gostam de que? De. Então, o que eu consigo com preposição, eu chamo de termo integrante da oração objeto indireto. Meus novos amigos falaram a verdade para o diretor. Sujeito da oração, já vimos que é meus novos amigos, sujeito simples. Falaram a verdade para o diretor é o predicado. Falaram vem de falar. Para falar, nós praticamos movimento. Portanto, é um verbo transitivo. Um verbo que indica uma ação. Se indicou uma ação, pode ser transitivo ou intransitivo. Se eu parar nele, meus novos amigos falaram. Vocês dizem o quê? Eu vou dizer a verdade. Professora, para quem? Para o diretor. Então, esse verbo falar, ele é transitivo porque ele pede um complemento. Eu digo, falaram o quê? Perguntei sem preposição. Então, ele é transitivo direto. A resposta, a verdade. A resposta à verdade está completando o sentido do verbo sem preposição. Então, eu chamo de um termo integrante da oração, objeto direto. Professora, falaram para quem? Falaram para quem? Para o diretor. Então, para o diretor completou também o sentido do verbo falar, só que tem uma preposição. Então, falaram é um verbo, porque indica uma ação, transitivo, porque não tem sentido completo, direto, porque pede um complemento sem preposição, indireto, porque pede mais um complemento com preposição. Então, ele é verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ou bitransitivo, que é a mesma coisa. E tem dois complementos, um com preposição, que é o objeto indireto, e um sem preposição, que é o objeto direto, que nós chamamos de termos integrantes da oração. Então, vamos recordar o que é um verbo transitivo? É o verbo que necessita de um complemento. Então, olha só, minha mãe comprou, parou aqui, o que é, professora? Pão quentinho hoje. Pão quentinho hoje vai completar o sentido do verbo comprar sem preposição, não tem nem de, nem a, nem com, nem contra, e assim sucessivamente. Portanto, eu tenho um verbo que pede um complemento, é um verbo transitivo, sem preposição, transitivo direto. Minha mãe gosta de pão quentinho. Minha mãe gosta, parou aqui, não dá para entender? Significa que gosta, vem do verbo gostar, é um verbo transitivo. Gosta de quê? De pão quentinho. Completa o sentido do verbo com preposição. Então, é um verbo transitivo indireto e de pão quentinho é um objeto indireto. E o que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Ele pode ser um verbo indicação, o verbo intransitivo, e pode ser também um verbo que indica fenômeno da natureza. Minha mãe canta. Minha mãe, sujeito simples, canta predicado. Observe que eu não coloquei mais nada aqui, porque parou aqui tem sentido completo. Então, minha mãe canta, canta é um verbo porque indicação e intransitivo porque tem sentido completo. Minha mãe dorme muito. Minha mãe, sujeito da oração, dorme muito é o predicado. Dorme vem do verbo dormir, portanto, é um verbo que indica uma ação. Se indicou uma ação, pode ser transitivo ou intransitivo. Minha mãe dorme, parou aqui, tem sentido completo, é um verbo intransitivo. Se o verbo é intransitivo, nós não vamos localizar nem objeto direto e nem objeto indireto. Ah, professora, mas a palavra muito aí está completando o sentido do verbo sem preposição? Não. A palavra muito, ela só se refere ao verbo indicando uma intensidade. Então, palavras que se referem a verbo indicando intensidade, muito, demais, pouco, negação, não, jamais, tempo, nunca, agora, às 2 horas, amanhã, lugar, no quintal, na sala, aqui, ali, dúvida, talvez, e assim sucessivamente,
não completam o sentido do verbo. Nós chamamos essas palavras de adjuntos adverbial. No caso, esse aqui é um adjunto adverbial, que é um termo acessório da oração. Observem que se eu retirá-lo, a oração não perde o sentido, ele só contribui, ele só vai dar uma ajudinha no sentido da oração, mas ele é dispensável ao sentido da oração. Então, os termos acessórios e os integrantes nós encontramos dentro dos termos essenciais da oração. Então, vamos lembrar algo assim que é bem importante. Quando nós tivermos no predicado verbo de ligação que indicar estado, que é a mesma coisa, como ser, estar, permanecer, ficar, continuar e parecer, nós não vamos ter objeto direto e nem objeto indireto. Olha o exemplo, eu permaneci calada. Eu, sujeito da oração, permaneci calada, predicado. Permaneci vem de permanecer, portanto, é um verbo de ligação ou verbo que indica estado. Neste caso, se o verbo indicar estado, aqui na frente não tem objeto direto nem indireto. O que é que eu vou ter depois do verbo? Um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito que está no predicado e que se liga ao sujeito por um verbo de ligação. Portanto, calada é o predicativo do sujeito e permanecia é um verbo de ligação ou verbo que indica estado. Quando o verbo do predicado for intransitivo, nós também não teremos objeto direto nem indireto. Eu saí tarde demais. Novamente, sair é verbo. Observem que tarde demais são palavras que indicam tempo e intensidade. Se indicar tempo e intensidade, não completa o sentido de verbo. Portanto, aqui sair é um verbo intransitivo. Se eu retirar essas palavras, a frase continua com sentido. Então, sair é intransitivo, não tem objeto direto e nem indireto. Hoje não choveu. Choveu é o verbo. Verbo que indique fenômeno da natureza será sempre verbo intransitivo, sempre. Portanto, nunca teremos objeto direto e nem indireto. Falaram a verdade para mim. Falaram o quê? A verdade. Então, esse verbo falar pediu um complemento sem preposição. Falaram para quem? Para mim. Mais um complemento com preposição. Então, quando o verbo é transitivo, ele pode pedir dois complementos, com e sem preposição. Então, neste caso, falaram um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ou bitransitivo, porque pede dois complementos, um com e um sem preposição. Os predicativos, eles são palavras, na verdade, que caracterizam nomes. O predicativo do sujeito, ele complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo a ele uma qualidade. E o predicativo do sujeito, ele aparece no predicado ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Olha só. Eu estou feliz. Quem está feliz? Eu, sujeito da oração. Estou feliz, predicado. Quem está feliz? No contexto, eu. Então, a palavra feliz, ela está no predicado se referindo ao sujeito, ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Então, eu chamo isso aqui de predicativo do sujeito. Se o verbo é de ligação, nem tem objeto direto e nem indireto. Minha avó anda cansada. Quem anda cansada? Minha avó, sujeito da oração. Anda cansada, predicado. Nesse contexto, o verbo anda é a mesma coisa, tem o mesmo significado de minha avó anda cansada, minha avó está cansada. Então, o anda não é um verbo de indicação, é um verbo de ligação. Então, quem está cansada é minha avó. Está no predicado se referindo ao sujeito, então eu tenho o que nós chamamos de predicativo do sujeito. A mesma coisa aqui. O predicativo do objeto, ele complementa e caracteriza o objeto, atribuindo a esse objeto uma qualidade. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Quem é o sujeito da oração? Nós. Predicado, consideramos esta funcionária dispensável. Então, o verbo, consideramos, que indicação. Nós consideramos, se eu parar aqui, não tem sentido completo. Então, é um verbo que é indicação. Transitivo, porque pede um complemento. Nós consideramos quem? Esta funcionária dispensável. Então, esta funcionária dispensável, eu vou dizer que completa o sentido do verbo sem preposição, então é um objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Então, isso aqui é um objeto direto e aqui eu tenho funcionária, que é um substantivo morfologicamente. Observem, quem é dispensável?
a funcionária. Então, dispensável é um nome que está no predicado caracterizando o núcleo do objeto. Portanto, eu tenho um predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele aparece quando o predicado é verbo nominal. Ou seja, tem dois núcleos, um verbo que indica ação e um nome. Uma coisa interessante também é que os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, aqueles, né? Lhe, lhes, que nós estudamos antes, eles podem funcionar ou como objetos diretos ou como objetos indiretos. Entregamos-lhe todos os presentes. Então, nós é o sujeito da oração, entregamos-lhe todos os presentes é o predicado. Entregamos o quê? Nós entregamos todos os presentes. Todos os presentes completa o sentido do verbo entregamos sem preposição. É um objeto direto. Entregamos para quem? Para ele, para ela, para João. Então, esse lhe, ele substitui o nome de alguém e esse nome de alguém vai vir precedido de uma preposição, que é o para. Portanto, é um objeto indireto. Neste caso, entregamos é um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ou bitransitivo. Convidaram-na para a reunião na empresa. Convidaram quem? Convidaram Ana, Maria, Joana. Então, observem que esse na substitui o nome de alguém. Portanto, esse na eu chamo de objeto direto. Falaram a verdade para ti. Quem falou? Nós não sabemos quem. Então, aqui é um sujeito indeterminado. Tudo isso aqui é o predicado. Então, falaram que a verdade, objeto direto, verbo transitivo direto. Para quem? Para ti. Verbo transitivo direto e indireto. E aqui é um objeto indireto. Observem que o ti, que é um pronome pessoal oblíquo, funciona como objeto indireto. Não me convidaram. Então, quando eu digo não convidaram quem? Fulana, no caso eu. Então, esse me aqui se refere ao verbo convidar, completando o seu sentido sem preposição, então é um objeto direto. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom? Bons estudos!